Então, amados irmãos, vão abrir Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos versículo de 1 a 4 de Hebreus capítulo 12. Diz assim: portanto, se tem a palavra portanto, você tem que ler o que está para trás. Para trás está falando que a gente chama dos heróis da fé, desde Abel e vem até aqueles que foram cerrados no meio, foram queimados e tudo mais. Então, diante dessa nuvem de testemunhas, ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso do desprezo, e está assentado à destra do trono de Deus. Ele continua: considerai, pois atentamente, com muita atenção e cuidado, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua graça e misericórdia. Eu te agradeço por esses irmãos, os presbíteros, diáconos, que o Senhor continue fortalecendo-nos, guiando-nos, pastoreando-nos, Senhor. Nós precisamos muito do pastor e bispo das nossas almas, Jesus Cristo. Fala conosco nessa noite, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, os irmãos que foram, se lembram, nós falamos muito sobre a questão de violência, algumas coisas. Quando você pega o nome violência, parece que você vai bater nas pessoas. Não é esse aspecto. É ousadia, é diligência, se esforçar. A carreira cristã, acabamos de ler aqui, há uma carreira cristã para correr. Ninguém corre a carreira cristã sentado. Ninguém corre a carreira cristã com o braço fechado. Ninguém corre. Ninguém corre a carreira cristã se não estiver se preparando. Nenhum soldado é colocado como soldado se não estiver se preparando. Um atleta, ele não entra numa competição se ele não estiver preparado. Amados irmãos, pela graça e misericórdia de Deus, Deus nos deu um novo nascimento e nos colocou nessa carreira. E nessa carreira cristã, Deus nos capacita em tudo para correr essa carreira cristã vitoriosa. Só que o problema não está em Deus, está em nós. E nós temos 3 coisas que nós devemos exercer violência contra isso. Isso quer dizer, refutar do modo de resistir, não aceitar. A primeira coisa, aí está o grande problema dos nossos relacionamentos. Nós mesmos. Nós sempre vamos achar algum culpado para os nossos erros e pecados. Sempre nós vamos procurar alguém. Isto não começou aqui. Isso começou lá no Éden. Quando o homem pecou, e Deus perguntou: Adão, onde você está? Eu tive o medo, me escondi. E o que Adão disse? A mulher que o Senhor me deu. Já jogou, transferiu a responsabilidade, não é ele. Quando ele vai diante da mulher, vai dizer: olha, foi a serpente. Você está entendendo, amados irmãos, que continua fazendo a mesma coisa? O meu problema é você. Não, o meu problema sou eu. Que eu devia amar, arrepender, perdoar, reconciliar, reconhecer erros. Não, a gente joga para os outros. Só que tem uma coisa, amados irmãos, isso nós não estamos fazendo violência a nós mesmos. Nós estamos fazendo o que Pedro fez. Pedro, naquela hora, perguntaram para ele tudo, você estava junto, tudo. O que Pedro fez? Negou a Cristo, mas não negou a si mesmo. Está vendo, amados irmãos? Nós devemos negar a nós mesmos e não negar a Cristo. E nós
não negamos a nós mesmos quando nós rebelamos, desobedecemos, estamos no pecado, não voltamos, não confessamos, não nos arrependemos, não reconciliamos, continuamos no pecado. A Bíblia diz, amados irmãos, que Deus coloca a gente numa cadeia. Está em Mateus 18. E os verdugos fazem a tormenta. Aí a pessoa fica atormentada, entra uma depressão profunda e é tormento sobre tormento. Tudo está ruim, nada está bom, não há alegria, não há vitória em Cristo, não há adoração, não há consagração, não há caminhar. E as pessoas vão entrando naquilo. Isso contamina pessoa, cônjuge, família, assembleia, contamina todo mundo. A Bíblia diz que eu e você não devemos amar a nós mesmos, devemos amar a Deus, nós devemos odiar a nós. Odiar o que está em nós que devemos odiar? Bom, nós temos duas naturezas. Eu vou odiar a natureza celestial que está em mim? Absolutamente não. Mas a natureza terrena, sim. A carne, sim. Porque ela milita contra o Espírito. Ela não quer que nós façamos a vontade de Deus, o desejo de Deus, o propósito de Deus, a glória do nome do Senhor, a vontade de Deus, a obediência. Ela é contra isso. Por isso que a pessoa, Deus diz, vai lá e faça isso. A pessoa, não vou. Ela está rebelada contra quem? Contra eu e você? Contra Deus. E a pior coisa que tem é rebelar-se contra Deus. A Bíblia diz que a rebelião contra Deus é que nem pecado de feitiçaria e idolatria, que eram coisas gravíssimas diante de Deus. Então as pessoas acham que pecar diante de Deus, do modo não reconhecer, não se arrepender, não reconciliar, não voltar, amados irmãos, estão brincando, porque isso é temor a Deus. Está temendo os homens, mas não teme a Deus. Tem medo dos homens, mas não tem medo de Deus, no sentido de temor. Essa carreira cristã, amados irmãos, é uma carreira cristã onde o caminho é estreito. Por que ela é estreita? Porque para Oswaldo passar lá, ele tem que perder a sua gordura. Qual a gordura que ele tem que perder? Perdendo, fazendo morrer a sua natureza terrena, para que Cristo realmente viva. Quantas bagagens nós temos, amados irmãos, que nós queremos correr essa carreira cristã com bagagem, com peso, que é coisa lícita, e pecado, que é ilícito. Mas a coisa lícita torna-se pecado, quando ela está descontrolada, quando a coisa lícita domina a nossa vida, nós somos dominados, governados por aquilo, torna-se ilícito, torna-se uma idolatria. Então nós precisamos aprender a aliviar bagagem. A minha maior bagagem, amados irmãos, não é minha esposa, meu filho, minha nora, meus netos, não é meus parentes, não é você. A maior bagagem nossa somos nós mesmos. Normalmente a gente fala assim, vai viajar, fala assim, bom, ponha uma mala no porta-mala e põe as malas lá na frente também. Irmãos, essas malas aí, porque estão com peso e pecado, parou a caminhada da carreira cristã, parou, o céu se fecha, não brinque com Deus. A Bíblia diz assim, os meus braços não estão encolhidos, os meus ouvidos não estão tapados para que ouça vocês, mas há pecado no meio de vós. Você está entendendo, irmãos? Deus odeia o pecado. Por isso, quando nós pecamos, nós devemos, pela graça e misericórdia de Deus, e diz, se confessar o vosso pecado, Ele é justo e fiel para vos perdoar e purificar de toda iniquidade. Mas isso, amados irmãos, se pecou contra quem? Contra o seu irmão? Então você tem que reconciliar, tem que arrepender, tem que pedir perdão. Não adianta assim, olha, eu reconciliei com Deus, e daí? Mas para aquele que você ofendeu e está ofendendo, você reconciliou? Não. Então você, não adianta chegar diante de Deus e falar assim, eu estou em comunhão com Deus, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, estou em comunhão com Deus. Você está mentindo para você.
que a Bíblia diz? Presta atenção. Essa carreira cristã, meus irmãos, nós temos que fazer violência nós. Ele diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido nos chama essa, que Deus é luz, e não há nele nenhuma treva. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você está entendendo, meus irmãos? Quantas pessoas dizem assim: ah, não, eu estou com o Senhor, está tudo bem, estou no Senhor. Mentira, é mentira. Está vivendo nas trevas. Quando nós estamos com o Senhor, a visão do nosso coração, das nossas atitudes, das nossas afeições, da nossa vontade, e muitas vezes elas não estão dentro da vontade de Deus. O que nós fazemos? O que Deus manda para mim e para você: arrependei-vos, volte, volte, volte. Graças a Deus, nós temos um Deus de misericórdia e de graça, que está pronto para ouvir eu e você. O que Deus sempre está dizendo: volta, você está no caminho errado, volta, mas se arrependa. Mas a rebelião do coração, porque amamos a nós mesmos, me ofenderam, eu estou amargurado, me ofenderam, é o seu ego, presta atenção, irmãos, não há carreira cristã sem tratar o peso e o pecado, ajustar as nossas vidas. Já falamos lá sobre o que Satanás pega, aqueles 5 aspectos lá em Êxodo, a partir do 5 até o 10, Satanás pega aquilo. Se nós não ajustamos a nossa vida ao céu, nós somos celestiais, nós somos filhos de Deus, é família de Deus, nós somos peregrinos em terra estranha, aqui não é o nosso lar, nós temos um alvo definido, meus irmãos, nós não estamos caminhando, olha, eu estou caminhando meio, não sei, não, nós temos um alvo definido. Esdras diz: eu propus no meu coração, é uma atitude de violência contra si mesmo, sua vontade. Eu propus no meu coração estudar na Bíblia, praticar a palavra de Deus e ensinar. Deus não vai fazer isso por você. Ele produz em nós tanto querer como efetuar. Isso quer dizer o quê? Que Deus está produzindo em nós o querer, mas nós estamos resistindo ao querer de Deus. Deus quer que nós façamos isso, mas eu não vou fazer, porque está amando você, não amamos a Deus. Não há progresso na vida. Irmãos, quantas e quantas vezes estamos sofrendo, temendo sofrimento por causa de pecado, falta de arrependimento, de confessar diante de Deus, porque nós amamos a nós mesmos. Irmãos, a Bíblia é clara que eu tenho que fazer violência a mim mesmo. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a você mesmo, tome a sua cruz. Não há violência? Sim, você tem que morrer para você, morra para o seu ego, morra para essa natureza, morra para o pecado, morra para o mundo, e morrer de um modo contínuo e constante, é uma luta. Aí ele diz assim: e segue-me. Isso quer dizer, aí você vai pisar nos meus passos. Se você não fizer isso, está pisando nos seus passos, está seguindo o seu coração, que é corrupto desesperadamente, enganoso e é corrupto, a Bíblia diz, amados irmãos. Mas a gente quer ouvir o coração da gente, né? Não, meu coração disse para fazer isso. Eu fui a Deus e Deus disse para fazer isso, mas o que Deus disse não foi Deus quem disse. Foi o seu coração enganoso que disse. Porque aquele que Deus diz e você faz, traz glória para Deus, o nome de Deus, traz obediência, traz submissão, traz alegria, traz gozo, traz triunfo de Cristo em nossas vidas. Então há impedimento, e não há como eu e você corremos essa carreira, mas irmão, com essas malas. Essas malas têm que ser colocadas aos pés de Jesus, com arrependimento, confissão de pecados, e olhando firmemente para Cristo, não tem outro.
Quando nós tomamos uma posição assim, nós não estamos olhando para Cristo, nós estamos olhando para nós mesmos. Olha o meu sofrimento, olha o que está acontecendo comigo, olha o que fizeram comigo, olha eu lá dentro. Quem está governando? O eu. Coloque Cristo no centro, no trono, e Ele vai curar o seu coração e o meu doente. Mas, amados irmãos, enquanto nós estivermos assim, nada. Se pode ver, amados irmãos, como Satanás é astuto. Se acontece alguma coisa em você e sua família, a primeira coisa que você faz é o que quer? Não congregar. E Satanás bate palma. E está na mão de quem? De Satanás. Ah, irmãos, não brinque com o mundo espiritual. Ou nós estamos firmados em Cristo, seguindo a Cristo, obedecendo a Cristo, ouvindo a Cristo, nos arrependendo quando nós erramos. Ou, amados irmãos, nós estamos seguindo nós mesmos. E a pior coisa que você faz é seguir você. A melhor coisa que nós fazemos é seguir a Cristo, porque Cristo é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Sem Ele, amados irmãos, não temos a verdade, não temos o caminho e não temos a vida. E não estamos em comunhão com Deus. Quebra a comunhão com Deus. Amados irmãos, a primeira quebra de comunhão não é com as pessoas, a primeira é com Deus. Quando você quebra a comunhão com Deus, se afasta de Deus, você começa a se afastar das pessoas. E você vai montando um mundinho seu, onde você acha que está certo, está tudo bem, eu que estou certo, aquela coisa toda, que tenta justificar o injustificável, e fica naquele, porque você está adorando, amando, servindo, ouvindo você mesmo, e não a voz do Espírito Santo. Ele diz, considerai atentamente. Considere. Amados irmãos, nós colocamos um telescópio para ver a vida dos nossos irmãos. E nós devíamos colocar um telescópio para ver a nossa vida diante de Deus. A nossa vida. O Salmo 139 fala isso. Sonda-me, ó Deus, e prova-me. Está falando dele, não é os outros não. Vê se há em mim algum caminho mau, e geralmente há. Mas coloca-me para os caminhos eternos. Está vendo, irmãos? Isso é uma oração que eu e você devemos fazer todos os dias. Não são as pessoas, somos nós. Porque amamos a nós mesmos, não fazemos violência a nós. Paulo vai dizer assim, eu trago no meu corpo o morrer de Jesus. Não é violência a nós? Para que a vida de Cristo se manifeste. O morrer de Jesus aonde, meus irmãos? Nessa natureza terrena. Para que a natureza celestial, a vida de Cristo se manifeste em nossas vidas. Então esse aspecto que eu queria deixar para os irmãos, que Deus quer que eu e você, amados irmãos, tenhamos uma vida de progresso espiritual. É progresso espiritual. Que realmente nós tiremos os olhos de nós mesmos e das pessoas, das circunstâncias, e olhe para o Senhor. É Deus que nos sustenta nesse caminhar. É Deus que nos levanta. É Deus que nos restaura. É Deus que de manhã a gente dorme cansado e muitas vezes preocupado, e de manhã nós temos uma misericórdia nova para nós. Ah, irmãos, como Deus nos ama. Como Deus gostaria de ver casais que amam o Senhor e são felizes por causa do Senhor. Famílias que se amam e são felizes. Não estou dizendo que é ausente problema, mas irmão, problema todo mundo tem. Mas resolve. Resolve. Irmãos dentro da Assembleia que tem grandes problemas. Que isso, irmãos? É o cristianismo verdadeiro. Não é o cristianismo light, nem genérico. O cristianismo autêntico. É o cristianismo que ganha a mente de Jesus. Ele se esvazia, ele se humilha, ele torna a forma humana, ele torna-se um servo, um escravo, ele obedece e vai até a morte, e morte de cruz.
Satanás odeia isso daí. Por isso que você não sai desse fundo de poço que você está. Você resiste à palavra de Deus, você resiste à obra da cruz. E você fica no fundo do poço. E Deus quer tirar você do fundo do poço. Deus quer que você se arrependa e olhe para cima. Se está no fundo do poço, vai olhar para onde? Do lado? Onde que você vai? Para baixo? Onde que você vai? Você tem que olhar para cima. E lá no fundo do poço, pode ser dia, pode ser noite. Quando você olha para cima, você vê as estrelas. Deus está presente. A luz está presente do Senhor. Mas para onde nós temos olhado? Para nós mesmos? Nos fechado? Amados irmãos, é fácil você ver como você não está bem. Quando da sua boca sai reclamação, murmuração, tristeza, amargura, não está bem. E não é seu marido, sua esposa, seu filho, não é. É você mesmo. Sou eu mesmo. Não importa, amados irmãos. Você pode ver um Daniel na Babilônia. Ele gostaria de estar na Babilônia? Claro que não. Mas lá ele testemunhava. Aqueles três, Sadraque, Mesaque e Abednego, também, irmãos. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós temos que nos alimentar das coisas celestiais. É o maná. Nós temos que nos alimentar, ser sustentado, guiado, conduzido, fortalecido com as coisas celestiais. Por isso que Jesus disse, olhando firmemente para mim. Não olhe do lado, olhe para mim. Eu sou a sua rocha. Eu sou o seu bom pastor. Eu sou o seu caminhar. Eu sou a sua vida. Irmãos, que tristeza. É uma tristeza. Teu irmão de 1600 e pouco dizia assim: se você encontrar um cristão sempre triste, ele, presta atenção, é o contrário de todo o cristianismo verdadeiro. É um péssimo testemunho, porque afinal de contas, quem é a nossa alegria? Alegrai-vos sempre no Senhor. Mas Oswaldo, tem um problema. Alegrai-vos no Senhor. Você pode chorar a noite toda, mas depois vem a alegria. No mundo se passa por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você também vai vencer, porque eu sou triunfante, eu sou vitorioso, e você em mim, você é vitorioso. Quem vence o mundo? A vossa fé. Mas fé na fé? Não, fé em mim. Eu venci o mundo. Ele venceu ele mesmo. Jesus venceu ele mesmo. Quando ele fez o que, amados irmãos? Quando ele tirou a roupa, colocou uma roupa de servo, pegou uma bacia e uma toalha e foi lavar os pés dos seus discípulos. Ele desceu na classe mais baixa da sociedade. E quem era ele? O Filho de Deus. E nós não conseguimos lavar os pés dos nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, nosso genro, nora, seja quem for. Por que, amados irmãos? Nos falta uma toalha, uma bacia e um coração de Jesus para lavar os pés. Eu não estou dizendo que literalmente, estou falando espiritualmente. Amados irmãos, lá em Hebreus 10, só alguns pontos. A situação desses irmãos aqui, muitas vezes situação nossa, conhecemos a Cristo, tudo, como eles estavam? Eram cristãos veteranos, cansados, desanimados, vacilantes, sob muita pressão, com tendência a retroceder. Irmãos, vamos fazer uma comparação aqui? Que época eles viviam, Sidney? Nero? Que época nós vivemos? Lula? Qual a diferença de Lula e Nero? Os dois são do diabo, mas olha a diferença.
Nero mandava o quê? Perseguir, matar, pegava todos os bens, confiscava todos os bens da pessoa e eles perdiam tudo. Está acontecendo alguma coisa disso aí com vocês? E por que está retrocedendo? Porque está com os joelhos trôpegos. Por que, irmãos? Porque está com as mãos decaídas para baixo. A mão para baixo não serve. É a mão para frente, aberta. Os joelhos trôpegos são joelhos vacilantes. Não anda. Não faz caminhos retos para os pés. Para que não se extravie o que é manco antes seja curado. Fica manco. Mas nossos pés, para ter firmeza, tem que ter o evangelho da paz. Calçar com o evangelho da paz, que é o evangelho de Cristo, é que nos torna firmes, perseverantes no caminho do Senhor. E muitos querem retroceder, voltar. E a Bíblia diz lá em Gálatas, sim, um bem. O que está acontecendo com vocês? Quem está feitiçando vocês? É algum pregador falso? Vocês estão querendo novidade? Vocês querem ver novidade? É isso que está feitiçando você? A Bíblia não tem novidade. A Bíblia tem boas novas. E as boas novas é Cristo. E fora de Cristo, tudo não presta. É só em Cristo, amados irmãos, que temos satisfação, perseverança, esperança, firmeza e podemos correr essa carreira, que a Bíblia diz que é para correr, não é para andar, é correr, porque é urgente. Jesus está voltando. E como que nós estamos? Corremos atrás disso, corremos atrás daquilo, mas para correr a carreira do Senhor, nós somos lentos, vagarosos, preguiçosos. E Deus está dizendo para eles: vocês têm que ser diligentes, vocês têm que se esforçar, vocês têm que temer a Deus, avancem, corram, guardem a palavra de Deus, fixe os olhos em Cristo. Jesus está voltando. Como nós vamos viver, amados irmãos, na presença de Deus? Hebreus 10, a partir de 19. Como que nós vamos viver? Não há correr a carreira cristã, sem estar vivendo no Santo dos Santos, na presença imediata de Deus. Não há como. É interessante, amados irmãos, que o povo de Deus sempre ouviu mais as outras pessoas do que os profetas. O povo de Deus sempre procurou os falsos, dele procurar os verdadeiros. Sabe o que o povo de Deus fazia com os verdadeiros? Matava. Hoje não mata assim, mas simplesmente despreza. Eu não quero ver isso. Eu quero ver alguma coisa que me agrade. Eu quero ver alguma coisa que resolva meus problemas. Mas você não quer Cristo, você não quer cruz, você não quer se arrepender. Como é que vai resolver? Não existe volta, não existe restauração sem arrependimento, confissão de pecados. E arrependimento é mudança e evidência. Estou arrependido, isso é remorso. Você não reconheceu que está errado, você não reconheceu que está no pecado, você reconheceu. É os outros que estão, todo mundo estava, e você não. Não, amados irmãos. Nós precisamos fazer violência a nós mesmos. Sabe, Sidney, nós não fazemos violência ao mundo. Nós aceitamos. Não fazemos violência a Satanás, que tem mudado as nossas afeições, as nossas vontades. Ele trabalha em nosso coração. Nós devíamos amar mais a Deus do que as pessoas. Amar mais a Deus do que as circunstâncias. Aí o que nós fazemos? Não estou com problema, não vou congregar, porque está amando mais o problema do que a Deus. Os problemas estão abaixo de Cristo, amados irmãos. Cristo
é a nossa adoração. Ele é o centro. Você nunca vai passar por os problemas se você não colocar a arca em cima, se você não colocar o governo de Deus sobre a sua vida e ajustar a sua vida a Cristo. Você vai pôr os pés, o Jordão não vai abrir. Deus só tem compromisso com a sua palavra, Deus só tem compromisso com Ele mesmo, Ele não tem compromisso comigo e com você, a priori não. Mas quando nós nos arrependemos, quando nós voltamos para o Senhor, Ele tem compromisso, Ele me perdoa, Ele me purifica de todo pecado e me coloca no caminho certo, se nós queremos. Como vamos viver, habitar, permanecer na presença imediata de Deus? O que o inimigo mais faz é tirar você da presença de Deus. Ele usa quem? Seu marido, sua sogra, sua nora, seu genro, seu vizinho, seu patrão, seu empregado, irmão na igreja. Ele vai usar. Se você dar uma brecha para ele, ele vai usar. E o que acontece? Vai afastar. Paulo fala isso, 2 Coríntios 11, 3. Eu temo que do mesmo modo que Satanás enganou Eva, e vocês sejam enganados. Eu não estou congregando por causa disso. Você está enganado. Satanás está enganando você. Você se afaste do Deus, se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Por quê? Porque Satanás está pregando um outro Jesus, um outro evangelho, que é maldito, e um outro espírito. E vocês estão aceitando. Então fique nessa. Até onde vai a minha responsabilidade sua como presbíteros? Nós devemos procurar amar os irmãos, devemos procurar aconselhar, colocar dentro da palavra de Deus, e a partir daí, amados irmãos, eu não tenho mais responsabilidade, porque aquilo já foi orientado. Qual a minha responsabilidade? Orar, e se precisar, nós estamos aqui, mas a responsabilidade passa a ser sua. É sua com Deus. Olha Jesus, irmãos. Jesus nunca ficou parado. Jesus simplesmente era curto e grosso. É isso. Jovem, você quer me seguir? Vende tudo que tens, Deus pobre, me segue. Eu amo você. Você quer me seguir? Você não quer me seguir? Bom, já foi alertado. Você está entendendo, irmãos? E a gente fica insistindo. Não, deixe Deus trabalhar. Você pode escolher o caminho melhor ou o caminho pior. Você pode escolher sair do Sinai em 11 dias está em Canaã. Ou você pode sair do Sinai e ficar 2 anos no deserto e não entrar em Canaã. Não entrar no descanso por causa de teimosia, incredulidade, rebeldia contra a palavra de Deus. Você pode ter uma vida nesse mundo aqui, meus irmãos, uma vida de criança, bebê, não cresce, não amadurece, não tem responsabilidade, não busca santidade, não se arrepende, não enxerga a sua própria vida que precisa crescer, não há testemunho. Ou, amados irmãos, nós vamos falar como Josué e Caleb. Não, Deus falou para nós que é nossa terra. Cristo é nosso, e nós somos dele, e ele tem insondável riqueza para a minha vida espiritual, e eu quero. Mas ela tem gigante, não importa. O maior gigante que nós enfrentamos somos nós mesmos, meus irmãos, não é o mundo nem Satanás, somos nós que botamos barreira diante de Deus. Mas ponha a arca, ponha Cristo no centro, ponha Cristo em cima, que Ele governe a sua cabeça, governe seu coração, governe suas mãos, governe seus pés, e você ponha o pé naquilo que Deus mandou, vai abrir. Não é casamento que possa resistir, não há problemas que possa resistir, quando Cristo está sobre a autoridade, você está sob a autoridade de Cristo, obedecendo a Cristo, ouvindo a Cristo, com o coração voltado para Cristo, e você obedece a Cristo e toma uma atitude.
vai abrir o Rio Jordão. Ah, irmãos, falta intrepidez para a minha vida e sua. A verdade é que somos muito covardes nessa caminhada. Nós ficamos na retaguarda. Não, irmãos, tem que avançar. Como é que eu posso viver então dentro da presença de Deus? Como é que eu posso estar no Santo dos Santos, que foi aberto de cima até embaixo, rasgou o véu? Você pode entrar, eu posso entrar, porque todos nós somos sacerdotes. Nós fomos agora santos, separados, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Proclamar as virtudes que aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes nós não tínhamos misericórdia, agora nós temos misericórdia, que é Ele mesmo. Antes nós não éramos povo, agora somos povo de Deus, família de Deus, filhos de Deus, para imitar a Deus, para ser conformado ao seu Filho, para trazer glória ao seu Filho, o nome do seu Filho, a vontade do seu Filho, o gozo, a vitória, o triunfo do seu Filho em nossas vidas. Mas muitas vezes, amados irmãos, vivem uma vida mais de derrota, porque há pecado, não quer tratar o pecado. Como é que eu vou viver na presença de Deus? Que Deus convida eu, você agora, viva na minha presença, entre no Santo dos Santos. Lá no Velho Testamento, uma vez por ano, só o sumo sacerdote podia entrar. E olha, para ele entrar lá, ele tinha que fazer todo aquele cerimonial, e ainda amarravam nele uma coisa, alguma coisa. Por quê? Se ele uma coisa ele ofendesse Deus, ele morria, era fulminado. Tinha que puxar, porque quem vai entrar lá, Sidney? Quem que vai entrar lá buscar ele? Agora não, irmãos. Olha o que a Bíblia diz: tendo, pois, irmãos, está falando para os filhos de Deus, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, que é a presença imediata de Deus. Essa intrepidez também envolve perseverança, diligência, esforço. Pelo sangue de Jesus, está aberto, entra lá. Você não vai ser fulminado, porque o sangue de Jesus, amados irmãos, através do seu sangue perdoou todos os nossos pecados. Já fomos reconciliados com Deus, somos filhos de Deus, temos o Espírito Santo habitando em nós. Podemos entrar na face, na presença de Deus, Pai, Paizinho. E Ele vai dizer: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, para o seu corpo, naquela cruz. Ah, meus irmãos, é um novo vivo caminho. O caminho sem Cristo é morto e é velho. Jesus veio dar um novo nascimento. Jesus veio dar para nós uma nova esperança. Jesus veio dar para nós um novo coração. Jesus veio dar para nós um novo espírito. Jesus veio dar para nós, amados irmãos, uma nova pátria, uma nova esperança. Ele veio dar para nós uma nova cidadania. Ele veio dar para nós uma nova filiação. Ele veio dar para nós uma nova família e um novo destino, que é o céu. É um novo vivo caminho. E ele diz aqui: tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. E aqui, amados irmãos, viver no Santíssimo e não sair dali. Todas as vezes que eu vou optar para seguir a minha vontade, fora da vontade de Deus, eu desço da cruz, eu saio da presença de Deus. E o melhor local para mim e para você é na cruz, levando a nossa cruz, para morrer aquilo que está fora da vontade de Deus, as afeições que não são de Deus, os caminhos que não são do Senhor, e seguir a Jesus. Isso quer dizer o quê? A nossa natureza terrena, essa velha natureza, ela deve estar sendo mortificada. Colossenses 3,5: mortificai a vossa natureza terrena. Mortificar é fazer morrer. Quer dizer que ela vai morrer totalmente, Oswaldo? Não, mas ela vai perder a força, perder o poder sobre eu e você. Nós vamos estar ausentes dessa velha natureza quando Jesus nos chamar. Aí nós veremos Ele face a face e nós seremos semelhantes plenamente ao Senhor. Não na sua divindade, mas no seu caráter, nós seremos plenamente parecidos com Jesus, semelhantes a Jesus. Está entendendo, amados irmãos? Como é que nós vamos chegar lá?
Nós precisamos ter uma solidão com o Senhor. É insubstituível. É uma vida de solidão com o Senhor. O seu tempo com Deus. É aquela hora que você fecha a porta, você ajoelha diante de Deus e você fala com o seu Pai, que Ele está presente ali, e você fala com Ele. Você não precisa elaborar grandes palavras, você não precisa impressionar ninguém. Está entre você e seu Pai. Fale com Ele, mas com temor e tremor, porque está pisando em local santo. E se nós temos uma vida de solidão com o Senhor, nós temos comunhão com os irmãos. Deus vai tratando a gente. Vai tratando. Quem é bonzinho aqui, levanta a mão. Agora, irmãos, você quer continuar assim? Se você está acostumado a isso, está bom para você, você vai retroceder. Então você não está avançando na caminhada cristã. Ele disse para chegarmos diante dele com o quê? Coração sincero, amados irmãos, genuíno. Por quê? Todos nós precisamos ser curados dessa caminhada. Ferimos e somos feridos. E as feridas, quando fala feridas na alma, são feridas no coração, amados irmãos. E nós precisamos ser curados pelo Senhor. Por isso que lá em Provérbios 23 diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Provérbios 4 vai dizer: olha, guarda o teu coração, que lá procedem fontes de vida. Está lá. Se o nosso coração não está sendo ajustado pelo Espírito Santo, não está sendo habitado ricamente pelo Espírito Santo, ajustando nossas afeições, as pessoas, aquilo que nós devíamos odiar, nós não odiamos, as pessoas que nós devíamos amar, nós não amamos. O coração está doente. Você nunca falou assim: não posso nem ver aquela pessoa. Você acha que a pessoa está com problema? Ou é você? Irmãos, precisamos sair dessa comodidade cristã. Ah, mas ele bateu na minha face, então dê outra. Qual é a outra face? A face de Cristo. E qual a face de Cristo? Cuspiram nele, arrancaram sua barba. E o que ele fez? Nada. Aí você vai dizer: mas Oswaldo, isso é impossível. É mesmo, porque você quer fazer isso com a sua natureza terrena, seu ego, sua rebeldia, seu orgulho. Deixe Cristo viver a sua vida e você vai ver o que vai acontecer. Você vai amar aquilo que você nunca amou, você vai odiar aquilo que você sempre amou, e você vai ter satisfação plena na pessoa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós queremos? Então paga o preço. Você está numa guerra, há uma luta interior. Agora aqui é uma luta interior. Satanás cutucando você, dizendo para você: não, olha o que está falando, eu queria, olha, isso aí para mim não é. É Satanás. Quem está ouvindo? Ele diz assim, com coração, com sincero coração: amados irmãos, todos nós precisamos ser curados, sim, dos nossos motivos, das nossas emoções, da nossa vontade. Nós temos que ser curados. Muitas vezes nossas emoções estão erradas, os nossos motivos estão errados, as nossas ações estão erradas, a nossa vontade está errada. Precisamos ser vivificados, restaurados pela graça de Deus. Por isso que Deus pede o nosso coração. Por que Deus pede o meu coração? Porque dali procede em fonte de vida. Esse coração precisa ser ganho, restaurado, curado pela graça de Deus. Olha o que diz lá em 1 Pedro 3: santifica a Cristo no vosso coração. Olha o que diz Efésios 3, versículo 17: que Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, habite ricamente no vosso coração, para que todos vocês, juntamente com todos os santos, vocês possam compreender a altura, profundidade, largura e comprimento do amor
de Deus, que excede todo entendimento, e vocês vão ter o quê? A plenitude de Cristo. Está vendo, irmãos? Primeira coisa. Segundo, uma plena certeza de fé. Mas irmãos, Deus se deixa achar por aqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus quer o todo, Deus não quer metade. Amarás, Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o entendimento. É todo. Deus quer totalidade. Deus não quer meia boca. Deus quer todo. Mas meu coração ele está totalmente enfermo. É todo. Entregue para Deus. Deixe Deus colocar as suas mãos poderosas para curar nossas emoções. Segundo, meus irmãos, a pergunta é essa: quem Ele é para mim? Ele vai dizer aqui, aproximando o coração com plena certeza de fé. Para quem que nós estamos chegando? Hebreus 11:6, ele vai dizer para mim e para você: é impossível agradar a Deus sem fé. Aqueles que se chegam a Deus devem crer plenamente que Ele existe, Ele é vivo, nosso Deus é vivo. Ele que é recompensador daqueles que têm fé nele. Ele recompensa eu e você. Qual recompensa que Ele dá aqui? A paz de Deus, a esperança viva, o consolo de Deus, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que Ele já nos deu. Terceiro, amados irmãos, em plena certeza de fé, o coração purificado da má consciência. Irmãos, tendo o coração purificado da má consciência, isso quer dizer o que, amados irmãos? A consciência nossa é como se fosse um semáforo. Está entendendo? Paulo diz assim: tende em vós sempre uma boa consciência. Eu sempre tive uma boa consciência, quer dizer, eu não tenho nada que está impedindo a minha comunhão com Deus. Está entendendo? A consciência é assim: quando você comete um pecado diante de Deus, acende o amarelo. E quando você continua no pecado, ele acende o vermelho. Ele acende o vermelho e diz assim: olha, meu filho, você está errado, não é assim. Irmãos, por que Deus deixou tanto a sua palavra? Para proteger eu e você. Proteger você. O Espírito Santo diz ao nosso ouvido: não ande por esse caminho, ande por esse. Para quê? Proteger eu e você. Deus nos ama, Ele nos disciplina porque Ele nos ama, amados irmãos. Ele fala assim: são meus filhos, é filiação, irmãos. Para quê? Para um projeto muito maior, uma vida de santidade, que pratica justiça. Aí ele continua, o quarto, amados irmãos: lavado o corpo com água pura. Lavado o corpo com água pura fala de pureza de conduta. Por isso que você vai ver a segunda mobília do tabernáculo é bacia de água. A Bíblia diz que nós somos lavados pela sua palavra. Jesus diz em Efésios 5, para dizer que Ele nos lavou com a sua palavra, porque fatalmente nós vamos nos sujar, mas Ele nos lava quando nós recebemos a palavra de Deus como palavra de Deus, e nós obedecemos. Quinto, amados irmãos, guarde firme a confissão da esperança. Irmãos, são coisas que nós temos que parar de pensar. Nós temos guardado firme a confissão da esperança. Qual é a esperança? É uma viva esperança, que não deteriora, não envelhece, não enferruja, não se perde, guardado no céu pelo poder de Deus.
A esperança da vida eterna, a esperança que o nosso Senhor Jesus vai voltar e vai nos levar. Guarde firme a sua esperança. Para nós, quando fala de esperança para os filhos de Deus, a gente imediatamente já lembra a volta de Jesus. E as outras esperanças, claro, mas essa é a maior esperança, porque essa é a âncora segura guardada no céu pelo poder de Deus. Ninguém pode tirar. A confissão é o que fazemos, amados irmãos, num ambiente hostil. Confissão da nossa esperança no ambiente hostil. Esteja preparado para responder qual a razão da sua esperança. Ah, mas tudo está mal. Mas eu tenho esperança. Mas aí onde você está buscando essa esperança? Na economia? Na religião? Na política? Amados irmãos, nós fomos chamados para estar nossa esperança no Deus de toda esperança. Ele é a nossa esperança, manifestado no seu Filho Jesus Cristo, aonde nós temos o Espírito Santo habitando em nós, e somos filhos de Deus, e um dia nós estaremos face a face com o nosso Senhor. Ele é a nossa esperança. Sétimo, quinto, sexto, ele diz esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros. Ah, meus irmãos, considerar uns aos outros, amar uns aos outros. Eu volto a dizer, nós temos um telescópio, Zé, para ver o defeito do nosso irmão, e a gente usa um óculos míope para enxergar nossas próprias deficiências. Sempre nós temos que culpar alguém porque eu errei. Está na mão de Satanás. E só tem um caminho: arrependimento, confissão de pecados, voltar. Não tem outro caminho. Isso daqui, amados irmãos, toca o meu coração, o seu. Consideremos-nos, presta atenção, o foco, amados irmãos, muitas vezes estão nas pessoas, mas não está em nós. Na tua luz, eu vejo a luz. Olhe para o Senhor Jesus na luz dele, e você vai ver as trevas que estão no seu coração. Nós vamos ver a luz da realidade espiritual que nós estamos. Sétimo, diz assim, amados irmãos, consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Amor, irmãos, o maior, presta atenção, o maior característica do Filho de Deus chama-se amor, porque Deus é amor, e nós amamos porque Deus amou primeiro. Você pode fazer o que você quiser, dar o corpo seu para ser queimado, vender tudo que tem, dar aos pobres, você pode falar língua de tudo quanto é jeito, você pode fazer o que você quiser, mas se você não tiver amor, você não tem nada. Porque o amor se resume em Cristo Jesus. É o amor de Deus demonstrado por nós naquela cruz. E pasme, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém pode dizer assim, eu não tenho esse amor. Mentira. É que eu e você sufocamos o amor a Deus e às pessoas pelo amor a nós mesmos. Próximo, amados irmãos, terminando. Amemos, consideremos aos outros para nos estimar amor. Não deixemos de congregar. É o outro ponto. As congregações do povo de Deus são santas convocações. Por que você acha que o povo de Deus viajava cantando os salmos de grau 120 até o 134, 3 vezes por ano para chegar a Jerusalém? Por que não ficavam lá? Porque lá é onde Deus estava. Naquela época, o templo era a casa de Deus. Lá tinha o Santo dos Santos. E eles iam lá, com toda a dificuldade, eles iam até lá.
Ó, irmãos, irmãos, já contei N vezes aqui, meu pai botava os 4 pirralhos, eram 5, o sexto depois nasceu aqui, 5 pirralhos no ombro do cavalo, com chuva e sol, com uma roupinha que minha mãe fazia, eles pano de saco, descalço, para ir para a igreja, 15 quilômetros. Você tem jato, você tem o que você quiser, não vai. Mas se convidar para ir em qualquer outro lugar, vai. Você está entendendo? Olhe como onde está o nosso coração. Ele quer que nos falar o que sozinho não poderíamos ter. Perdemos o falar de Deus quando deixamos de congregar. Onde estiver 2 ou 3 pessoas unidas em meu nome, estou no meio deles. As revelações de Cristo é dado no reunir da igreja. O reunir tem prioridade, amados irmãos. E ele termina aqui dizendo, como é costume de alguns. Eu hoje podia, daqui, naquela época, foi escrito, hoje podemos dizer, é do costume de muitos. Naquela época, alguns, hoje é muitos. E olha que naquela época, nós sabemos o que está acontecendo. Nero pegando pesado, matando o povo, perseguindo o povo, tirando todos os bens do povo. E a palavra de Deus vem para eles: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O problema é fazer a vontade de Deus, não é a sua vontade. Para fazer a vontade de Deus, nós temos que renunciar à nossa vontade, e tem que haver renovação da nossa mente, para que possamos experimentar, ter experiência, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas não, nós ficamos com a nossa vontade. Não, minha vontade é não reconciliar, minha vontade é não perdoar, minha vontade é não voltar, minha vontade é não arrepender. Então você fica com ela. Você escolheu o pior caminho. Você escolheu o caminho da desobediência e da rebelião. Deus não está aí. Você pode orar o dia todo, você pode ler a Bíblia o dia inteiro, Deus não está te ouvindo. A gente acha que pode burlar Deus, não pode. Deus é Deus. Amados irmãos, e ele diz assim: antes façamos demonstrações, tanto mais quando vedes o dia que se aproxima. Então muitas vezes a gente fala assim: ô irmão, você não congregou? A pessoa fala assim: esses caras ficam na minha cola, eles ficam me controlando. Você não tem noção do que está falando. A Bíblia diz aqui: não deixeis de congregar, quanto mais o dia se aproxima. Irmãos, o dia está mais próximo do que nunca, mais e mais nós devemos congregar. Terminando, amados irmãos, também um outro irmão antigo diz assim: a Assembleia, a Igreja de Deus, muitas vezes é como uma arca. Lá não é. O que tinha naquela arca? Tinha burro, tinha anta, tinha leão, tinha cobra, tinha tudo. Imagino 40 dias depois, até abaixar tudo, o fedor que estava lá dentro. Irmãos, se a nossa vida não está em sintonia com a comunhão com Deus, nós fedemos. Fedemos como marido, esposa, filhos, noras. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: é melhor estar na arca do que estar fora, porque fora é o juízo eterno, e a arca é vida eterna, porque a arca é Cristo, o nosso Senhor. Aquele que começou a obra vai aperfeiçoá-la até a vinda de Jesus. Essa é a nossa esperança, é isso que nós aguardamos.
E nós queremos e temos que pagar o preço e seguir a Cristo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar.